tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco. A gente está no segundo bloco do programa e o tema hoje está sendo escolas de inglês e franquias na área de alimentação. Mande suas perguntas ao vivo, cliquetv100k.com.br, aqui embaixo da tela, que a gente responde para você aqui ao vivo. Lembrando que todo esse material você pode encontrar no conteúdo UOL, e você pode acessar o site www.franquiasemfoco.com.br. Lá você encontra oportunidades de negócio, dicas para você que é empreendedor e busca o seu primeiro negócio e ampliar os seus negócios. Eu tenho um convidado bastante especial agora no segundo bloco, uma pessoa bastante experiente. Eu tenho a honra de falar com o Eduardo Pires. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco, Eduardo. Prazer, meu. Legal. O Eduardo, ele é gerente de expansão das redes de franquia Vanilla Café e Bon Crilê. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É uma pessoa com bastante experiência nesse segmento. Então vai ser bastante esclarecedor para você entender como é que é o dia a dia desse segmento de franquia e para você ver que grandes oportunidades que o país reserva para nós. Eu queria começar perguntando para você, Eduardo. Quer dizer, você é um advogado, né? É bacharel em Direito, né? Não sei se prestou a AB, prestou ou não? Já advogado, legal, graças a Deus. Advogado, muito bom. E você está no segmento de franchise, né? Sim. De franquia. Queria que você contasse um pouco da tua trajetória profissional. Quer dizer, um advogado começou com franquia há muito tempo atrás, logo que se formou. Conta um pouco da tua trajetória profissional. Na verdade, ser advogado é um resultado de trabalhar com franquias. Ah, né? legal. Franquias, o bichinho de franquias me picou há 12 anos atrás. Comecei trabalhando na rede de livrarias Nobel, tá? E apesar de ter mais de 25 anos de experiência comercial, o setor de franquias é um setor diferente de qualquer coisa, né? Porque você trabalha com empreendedores e ao mesmo tempo que você quer que ele seja teu parceiro, você precisa ter o cuidado de saber como vai ser essa parceria, como é que vai ser esse desenvolvimento, né? Isso nada mais é do que uma relação entre pessoas, uma relação de empresários, né? Por isso que eu fui fazer Direito e para entender um pouquinho melhor esse processo e também poder auxiliar as pessoas a obterem sucesso na atividade que eles querem, né? Você sabe, curioso que tem muito advogado bom nesse segmento, né? A gente tem a oportunidade de ter como amigo o Marcelo Scherto, uma referência no mercado, advogado também. Então os advogados eles têm um destaque muito especial nesse segmento de franquias, né? Sim, sim, é verdade. Legal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que você vê o segmento de franquias hoje no Brasil e no exterior. Bom, o setor de franquias do Brasil, na verdade, o Brasil ele tem um diferencial que ele se especializou no segmento, né? A Associação Brasileira de Franchise conseguiu fazer com que o segmento se profissionalizasse cada vez mais, tá? Na última década, nós temos um crescimento sempre superior ao PIB nacional, tá? Os números do final do ano foi de crescimento em torno de 6,9%, quase 7%, 17%, quanto a um crescimento do PIB de 3,5%. Tá? Nós representamos hoje no Brasil cerca de 2,3% do PIB. Tá? Então são números expressivos e a intenção é sempre que as franqueadoras se profissionalizem e melhorem cada vez mais os seus serviços para poder ter sucesso. Tá? Hoje nós somos também um exportador de franquias, existem mais de 90 franqueadores espalhados pelo Brasil, até no mercado americano. Tá? Sempre recebemos muitas consultas de eventuais parceiros, África, Estados Unidos, Europa, que querem entender um pouco melhor o franchise brasileiro e eventualmente se tornar parceiro. Né? Muito bom. Eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre os segmentos de franquia que mais crescem. Você tem um estudo aí sobre isso? Você tem algum dado sobre isso? O que mais está crescendo hoje em dia? Se olharmos todos os setores, o que mais cresce hoje, o que mais cresceu no último ano foi o setor de hotelaria e turismo. Tá? Mas historicamente o setor que eu atuo hoje, que é a alimentação, está entre os 5 maiores crescimentos, né, do país, com em torno de 14% de crescimento. Tá? Isso se deve ao crescimento geral e também no segmento alimentação, a melhor distribuição de renda, a um segmento da população que tem hoje um pouco mais de dinheiro para gastar. Isso faz com que esse segmento esteja absolutamente aquecido. Muito bom. Eu estou com uma pergunta aqui da Catarina Santos, ela fala do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte:
tem tantas opções de franquia, de alimentação, que eu tenho dúvida por qual optar. Que dica você pode me dar? Na verdade, a dica que você tem para todas as franquias, principalmente para o setor de alimentação, é entender a proposta do franqueador, né? Saber qual é o serviço, saber que tipo de produto ele quer oferecer e se realmente esse é o segmento que você quer atuar. Ela tem toda a razão que existem várias opções e não pode ser diferente, né? Quando a gente vai numa praça de alimentação ou vai numa cafeteria, você realmente quer opções para isso, tá? A intenção dela em ser uma franqueada, eventualmente trabalhar com franquias, é entender qual desses franqueadores pode atender melhor as suas expectativas, tá? Bon Grelê, por exemplo, a gente tem um formato definido, um caminho a ser seguido, um tamanho de faturamento que a gente passa para o franqueado. Se isso atender as expectativas dele, a gente se torna parceiro. Legal, muito esclarecedor. Eu estou com uma pergunta aqui do Francisco do Rio Grande do Sul. Ele pergunta o seguinte: pretendo abrir uma franquia de alimentação na minha cidade e gostaria de saber qual é a diferença de abrir um ponto em um shopping center ou em um ponto fixo no centro da cidade. Depende do formato da franquia, né? Por exemplo, nós temos Vanilla Café e Bon Grelê. Bon Grelê, ele é voltado para praça de alimentação ou locais que tenham o mesmo sentido de praça de alimentação. Eu sou fast food, né? Que é isso? Uma pessoa vai, faz o seu pedido, retira esse pedido e vai a uma praça para se alimentar. Eu não sou um restaurante, tá? Então, franquias que também têm esse formato para poder ser rua, podem ter esse tipo de expectativa, tá? No caso de cafeteria, eu sou um pouco mais versátil, né? Existe também nesse sentido uma situação um pouco mais versátil. A questão que ele tem que definir é, primeiro, se os custos que ele tem num shopping ou num centro comercial são compatíveis para aquele tipo de operação, ou se na rua ele vai ter a demanda suficiente, mesmo com um custo menor, para atender as suas expectativas de resultado. Muito bom, excelente. Eduardo, há um perfil ideal para empreendedor de franquias? Olha, não existe um perfil ideal, existem até vários estudos a respeito disso, tá? Mas, no resumo, o ideal para se pensar nisso é que você tenha um espírito empreendedor, que tenha capacidade de investimento, que tenha noções gerenciais, né, de gestão de negócio, tá? Logicamente que o franqueador vai também capacitar isso, mas ele precisa ver sinais de que é possível se capacitar esse franqueado, tá? E o fundamental, tá? Porque apesar do investimento, isso eu tomo como uma situação que eu sempre analiso para interessados nas nossas franquias. É identificação com o ramo de atividade. Isso é extremamente importante na hora que o franqueado vai tomar a decisão em que franquia quer fazer. Porque eu brinco sempre que é ele que vai abrir a lojinha, é ele que vai estar lá todo dia, e é muito complicado você ir para um lugar que você não gosta, né? Ou fazer uma atividade que você não tem nenhuma afinidade, ou não viu que não se identificou. Então, esse aspecto é muito importante para ele poder tomar a decisão dele. Agora, Eduardo, você comentou uma coisa bastante importante e até queria perguntar para você, quer dizer, para ser um franqueado Vanilla Café ou Bon Grelê, eu tenho que saber cozinhar, eu tenho que saber fazer a comida, quer dizer, eu tenho que gostar de comida ou não? Eu tenho que gostar. Como é que funciona isso? Eu tenho que gostar de business, de negócio lucrativo? Na verdade, assim, tem que ter espírito empreendedor, gostar de business, né? Mas não necessariamente precisa saber cozinhar, precisa saber tirar um café, precisa gostar da atividade, tá? É função do franqueador, tanto em alimentação como outros ramos, capacitar esse franqueado. Então, dizer do processo, dizer como ele vai atender o seu público, como é que ele vai fazer a comida dele no ponto de venda, e capacitar esse franqueado para atender o consumidor final. Ah, muito bom. Uma pergunta que sempre as pessoas nos fazem, e fizeram hoje também, é o seguinte: é a figura do executivo que trabalha muito tempo numa empresa e agora quer ter um negócio próprio. E ele não quer se aventurar numa carreira solo, ele quer ter uma franquia. É muito diferente ser executivo numa empresa e ser franqueado? Olha, o executivo, ele parte do princípio que ele tem todo um staff à sua disposição, né? Toda uma estrutura onde ele não vai ter, com certeza, sendo um franqueado, qualquer que seja a rede, qualquer que seja o segmento. Ele vai ter que entender que
Ele vai estar no negócio onde ele é o principal executivo, ele é eventualmente o office boy. Ele vai ser executivo também. Tudo. Ele vai executar efetivamente tudo, né? Então ele precisa entender isso. Ele tem um outro segmento, um outro formato, com outro tamanho de valores que ele vai tratar no seu dia a dia, mas que as decisões são extremamente importantes para o resultado final dele, né? Então, entendendo esses aspectos, e a gente já viu vários casos de executivos que têm extremo sucesso na sua vida profissional, né, na vida executiva, e na hora do seu voo solo não consegue conciliar a sua experiência profissional com o fato de ser empreendedor. Ele acha que as decisões são do mesmo nível e na verdade não são. Ele precisa realmente se despir e entender que ele vai ter uma atividade, abrir a sua atividade todo dia, a sua presença é importante, ou eventualmente quem estiver à frente do negócio, ele precisa estar consciente do que vai acontecer. A alimentação, por exemplo, nós temos um ticket médio relativamente baixo, tá? Cada pessoa no Bon Grelê, por exemplo, consome em torno de 20 a 25 reais. Então, para ele fazer um resultado de venda, ele vai precisar ter vários consumidores que façam isso. E para ter seu resultado também, ele vai ter que ter isso. Tá? Muito didática a explicação, bem esclarecedora. A Mariana Sanches, ela até complementa um pouquinho, ela diz assim, aqui é interessante online que tudo é ao vivo e rápido. Ela diz, bom, mas numa rede não tem o supervisor de campo, não tem treinamento. Quer dizer, todo esse apoio faz com que o suposto aí executivo ele tenha muito mais condição de ter sucesso? Sim, na verdade, essa é a essência do franchise, né? Alguém, um franqueador, que tem sua marca, que tem sucesso na atividade, um dia resolveu crescer através de parceiros que são franqueados que vão exercer essa atividade. E ele precisa dar condições a crescimento desses franqueados. Porém, e isso é uma coisa que hoje no Brasil já está diminuindo muito, tinha-se o mito que só por você ter uma franquia estava tudo resolvido e o seu sucesso estava garantido, e na verdade isso não acontece. Não se tira em nenhum momento a força de gestão do empresário na sua atividade. O consultor de campo vai auxiliá-lo se está tudo correndo bem, se eventualmente tem algum processo que precisa ser resolvido, entender os seus números de faturamento, no que ele pode melhorar. Ele vai ser treinado para isso, ele vai ter reciclagem para isso, né, dos seus treinamentos ou de novos produtos que isso seja colocado, mas o desempenho, quer dizer, a atividade final, isto acontecer, quem vai fazer é o empresário, é o franqueado no seu ponto de venda. Legal. Eu estou com uma outra pergunta aqui, a pessoa não colocou o nome, mas é uma pergunta bem interessante. Como que o franqueado faz para crescer na rede? Hoje nós temos uma figura de franqueados, né, que são eventualmente empresários de franquias. Tá? Então, você tem um ponto de venda, uma franquia que você abriu, você tem crescimento com aquela rede, mas você está limitado àquele tamanho de crescimento. Então você tem algumas opções para crescer. Ou, já que aquela franquia está com sucesso, está no caminho certo e tem o seu nível de crescimento estabelecido, você pode na própria rede ter uma segunda franquia, e os franqueadores têm todo o interesse que o franqueado tenha mais de uma unidade, né? É muito mais fácil eu crescer com alguém que já sabe todas as etapas do processo e tem interesse em uma segunda, terceira atividade, tá? Ou mesmo crescer com outras marcas, tá? Isso é uma coisa que, desde que bem resolvida com o franqueador, está se tornando comum a possibilidade de você ter mais de uma marca. Platina Franquias, onde eu trabalho, que tem Bon Grelê e Vanilla Café, tem exatamente por isso, para possibilitar ao seu franqueado uma segunda opção. Ele não tem uma opção, por exemplo, numa loja Bon Grelê, uma segunda loja Bon Grelê, ele pode ter uma opção por uma cafeteria, tá? E o mercado também está seguindo muito para isso, franqueadores que têm mais que uma marca. Eu estou com uma pergunta aqui do Marcos Toledo de São Paulo, uma pergunta bem interessante. Ele diz que mora próximo ao shopping Boa Vista, em São Paulo. Certo. E recentemente uma grande franquia de alimentação fechou nesse shopping. Uhum. E ele quer investir em franquia e ele está preocupado de perder o dinheiro dele. Então, que apoio que a franqueadora pode dar para minimizar o risco? Olha, risco sempre há, tá? Isso é uma questão que vai acontecer para a nossa atividade e para qualquer outra que você faça
quando você se torna empreendedor. A função do franqueador é tentar minimizar esse risco ou avaliar com o franqueado esse risco. Tá? Quando você está no shopping center, você depende de informações desse shopping, principalmente quando ele está em processo de abertura, é um shopping novo, você tem dados que o empreendedor do shopping vai te passar para você fazer uma avaliação para isso. Segunda avaliação, que hoje no Brasil é uma questão que a gente tem trabalhado e brigado muito, esse é o português claro, são os custos do shopping. Né? Você tem que ter um custo compatível com a sua operação. E muitas vezes o valor que você cobra do seu consumidor final, não há um aumento, não há um acréscimo tão grande como você tem dos seus custos. Né? Então é isso que você tem que avaliar. Se vale a pena o investimento em termos de quanto o shopping vai cobrar de aluguel para você, qual a luva, né, o CDU, a cessão de direito de uso que ele vai te cobrar, e se você vai ter uma demanda suficiente para arcar com esses custos e ter o resultado desejado. Tá? Você sabe que alguém falou, não sei quando nem onde, que ter uma loja em shopping e prosperar é porque o negócio é bom. Não sei quem falou e quando. A impressão que a gente tem que realmente é um grande desafio, né? Sim. Pelos custos, quer dizer, se não tiver demanda, não tiver margem, fica difícil manter, né? Olha, shopping existe no Brasil, é de extremo sucesso no Brasil. Nós temos uma operação onde dependemos de shopping, né? Mas é uma briga todo dia para a gente conciliar essas duas situações. A necessidade de resultado do shopping e a necessidade de resultado da rede e do franqueado. Tá? Nós abrimos uma operação no JK Iguatemi, onde a gente está... belo shopping, né? Operação do Bon Grelê, onde a gente está extremamente satisfeito com o resultado, mas o shopping está cumprindo a sua parte, ele está trazendo demanda, ele está trazendo público, está fazendo com que o franqueado tenha sucesso na sua operação. Eduardo, olha, eu estive nesse shopping há 2 semanas atrás, eu não consegui sentar, rapaz. Era um sábado, eu fui com a minha esposa, com a minha neném, quer dizer, a gente pegou a bandeja, né? Sim. Eu fui numa rede fast food e aí procurei lugar para sentar. Eu não consegui sentar de tanto. E eu fui, acho que no 5º pavimento do subsolo para estacionar o carro. Então, por que está tendo tanto sucesso na sua visão? Quer dizer, é uma novidade, é porque é um shopping tão bonito, por que tem tanta gente nesse shopping? Olha, depende muito do empreendedor do shopping, né? Empreendedores que sabem o que vão fazer, sabem o que querem, fazem o estudo correto num determinado shopping, eles conseguem o resultado desejado. Tá? Às vezes esse resultado não é tão rápido como se imagina. Tá? Existe um período de maturação maior. O JK realmente está um fenômeno, até pela propaganda ao contrário que ele teve, né? A expectativa de abertura dele, né? Realmente por ter marcas extremamente interessantes, ser um shopping com uma excelente visitação, né? Possibilidade de visitação, ele está tendo um sucesso muito à frente do que se imaginava. Tá? Mas, via de regra, isso tem acontecido bem em São Paulo. Quer dizer, os estudos estão sendo bem feitos, né? A nossa grande briga é o custo com relação a isso, né? Porque o custo pro lojista realmente é alto e a gente precisa estudar bem para ver a viabilidade do negócio. Legal. Pessoal, você que está acompanhando, a gente está aqui no programa Franquias em Foco. O tema que a gente está discutindo é o segmento de franchise no ramo de alimentação. Acesse o nosso material no www.franquiasemfoco.com.br ou você vai no UOL e procura sobre franquias na área de alimentação, especialmente no segmento que a gente está falando, Bon Grelê e Vanilla Café. A gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, Eduardo. Eu queria que você comentasse um pouco do trabalho que você faz à frente da rede Bon Grelê e da Vanilla Café. E para as pessoas que querem conhecer um pouco mais essa oportunidade de negócio, como é que elas podem fazer? Olha, a Platina Franquias, né, tem 2 marcas hoje, que é Bon Grelê e Vanilla Café. Bon Grelê está completando a sua maioridade, tem 18 anos, né? É uma operação extremamente consolidada no mercado brasileiro, colocada em vários shoppings nacionais, que passou nos últimos 3 anos por um processo de revitalização de marca, onde a gente repaginou a nossa marca, mudamos a identidade visual e a partir de maio nós iniciamos uma campanha chamada Vamos Combinar, com propaganda em TV e, na verdade, mudando um pouquinho o formato do nosso processo para atendimento ao cliente.
Antigamente nós éramos grelhados e 3 acompanhamentos, hoje eu dou a opção ao franqueado, ao consumidor final, de escolher o que ele quer, tá? Vamos combinar, ele tem a opção de ter o grelhado e o acompanhamento que ele desejar no seu ponto de venda. Está sendo extremamente interessante. Nós temos mais de 40 lojas espalhadas pelo Brasil. Estamos abertos aí a novos franqueados e a novos interessados a participarem da nossa rede. Já o Vanilla Café é uma rede mais nova, é uma rede de 2006, que viu no mercado de cafeterias a possibilidade de você ter uma cafeteria nos moldes de todo mundo, mas com um bom café, café gourmet, um café de qualidade, que em 2006 era uma falha de mercado, entre aspas, que a gente via a necessidade de você ter um café de qualidade. Café de qualidade aliado a um ambiente legal, a produtos de qualidade, onde você pode atender o seu consumidor final de uma forma interessante. Eu tenho no Vanilla Café 2 formatos estabelecidos, lojas maiores de 100 metros, onde eu posso ter até um bistrô com produtos e refeição, além da cafeteria e outros produtos que eu tenho. Lojas mais compactas para shopping, para centros comerciais, faculdades, hospitais, etc. Estamos terminando o desenvolvimento, que deve sair do forno aí até o final de agosto, de quiosques, que são um produto mais compacto para atender aquele franqueado, aquele investidor com uma capacidade de investimento menor. Legal, quer dizer, uma oportunidade que tem para todos os bolsos e público, né? Exatamente. Eu sempre faço essa pergunta para todos os meus convidados. Eu queria que, olhando para aquela câmera, falando agora ao vivo para 10 mil pessoas, você dissesse: por que adquirir uma franquia Vanilla Café ou uma franquia Bon Grillet? Bon Grillet porque ela é uma marca extremamente tradicional, porque pode atender a qualquer tipo de público, né? Desde o público C ao público AA, e podendo obter resultados interessantes para o investidor. Então, é um investimento legal, um segmento que cresce todo ano, que é a alimentação. Então essa é uma área que eu aconselharia como investimento para interessados em fast food. Já o mercado de cafeterias, eu aconselharia esse investimento porque, primeiro, é um setor apaixonante. Cafeterias só pelo ambiente, só pela conversa entre pessoas, só para você fazer amigos dentro de uma cafeteria, você já tem um ambiente diferenciado. E o trabalho do dia a dia do empreendedor é extremamente interessante, ele também pode conseguir resultados muito legais nesse formato de operação. Muito legal. Eduardo, para o pessoal conhecer um pouco mais, tem algum site, algum e-mail que eles possam verificar? Olha, você tem o contato telefônico, que é o 3093-1831, falar com o nosso setor de expansão. Bon Grillet, www.bongrillet.com.br, e Vanilla Café, www.vanillacafé.com.br. Eduardo, eu quero agradecer a entrevista, uma entrevista muito legal, muito esclarecedora. Você não falou só no mercado de alimentação, mas nos deu uma aula de franchise e proporcionou a você que está aí entender as oportunidades e poder opinar melhor. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, é isso aí. Esse programa é feito para você que é empreendedor, quer ter o seu primeiro negócio. Acesse o nosso site www.franquiasemfoco.com.br, que você pode encontrar muito material para você decidir qual a melhor forma de investir e ter sucesso no seu negócio com franquia. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem ligados, a gente está aqui toda terça-feira às 10 da manhã na Clique TV. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.